Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha só, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula de história, tá? Para esse final, né, de semestre, tá bom? E eu gostaria de dizer a vocês, tá certo, que eu peguei o material de vocês, tá? Que o professor Rodrigo passou, tá bom? E o que acontece, né? Eu estou no processo de correção final desse material, tá bom? E a gente já está analisando o próximo material que vocês deixaram na escola, que tem a ver com o TAC, né? A primeira avaliação de vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a todo mundo que se esforçou, tá certo, em fazer o primeiro caderno de atividades, né? E também por terem feito o segundo, que seria, no caso, a nossa provinha agora, né? Que vocês fizeram lá com base na pesquisa, né? Que foi feito relacionado ao caderno de atividades que o professor Rodrigo passou, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula, tá certo? Bom, é o seguinte, nós iremos dividir essa aula em duas, tá? Então, esta semana nós teremos o primeiro vídeo, tudo bem? E na semana que vem nós teremos o segundo vídeo para a gente fechar o nosso material, né? Já que o nosso assunto para esse final de semestre agora ele é um pouquinho extenso, nós iremos trabalhar três assuntos basicamente, tá? Então, eu peço a vocês que fiquem bastante atentos, né? Porque assim, no final, nós iremos fazer outra provinha, outra avaliação para somar com esse caderno agora que vocês já receberam, tá bom? Então é o seguinte, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer frequência aqui, tá? E é importante que vocês saibam quem são os alunos, né, que estão fazendo parte da 803 este ano de 2021, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, minha gente, gostaria de dar um muito bom dia a todos vocês, tá certo? Da lista de frequência, tá? E aí, então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Ana Carolina, Ana Carolina, tá certo? Daiane Caroline, David, Edelyn, Edson Figueiredo, Emily Danile, Evelyn Vitória, Fredson, Gabriele, Gisele, Ebert, Jaiane, Jéssica, João Vitor, Camille, Karen Vitória, Kailon, Lismel, Lucas dos Santos, Lucas Leal, Luísa Franciele, Marcos Antônio, Mauro Henrique, Miriam Lúcia, Samuel Monteiro, Vinícius Fernando, Vitória Pereira, o Emily Camille, o Williams Afonso e Yasmin Gomes Pinheiro, tá certo? Então, todos esses, um bom dia para vocês, tá, minha gente? Sejam muito bem-vindos, tá bom? E lembrando, tá, que deixa eu ver aqui, a Lismel, né? A Lismel não estava presente, né, alguns dias aqui em Salvaterra, no mês passado, na verdade, né? E aí, gente, o que acontece? Ela manteve contato com a gente, né, por meio do Zap e tudo mais, né? E aí nós conseguimos enviar o material, né, para que ela pudesse fazer. Mas lembrando que a Lismel já mandou todas as atividades, nós já estamos corrigindo o material dela, tá certo? Então ficou muito bacana, tá bom? Então, Lismel, obrigado aí pelo interesse, né? Pelo esforço que você teve, né? Mesmo longe de Salvaterra, né? E fazendo consultas, né, médicas, mas você mesmo assim, né, se esforçou para fazer os trabalhinhos, tá bom? Então, parabéns aí você pelo esforço, tá certo? Com relação a essas nossas primeiras atividades, tá certo? Muito bem. Então, minha gente, é o seguinte, eu gostaria de orientar vocês, tá? De pedir que vocês peguem o material de vocês, tá certo? Qual vai ser a dinâmica aqui do nosso estudo? Vai ser basicamente assim, para o vídeo não ficar muito grande, como eu falei agora para vocês, né? A gente vai se esforçar em fazer, por exemplo, 2 vídeos, tá? Então a gente vai ter esse primeiro agora, tá certo? Com a primeira parte do conteúdo. E na próxima semana eu posto o segundo, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é que nós leiamos o texto juntos, tá bom? E compreendamos um pouco mais a respeito do que está aqui, tá certo? A grande questão é que vocês consigam, no final, fazer o exercício, tá? Mas lembrando que nós tivemos aula de história, né? E assim, e o assunto foi trabalhado, tá certo? E você agora tem uma ideia melhor, né? Ou maior de como é realmente, né? Ou do que significa, ou estudar esse conteúdo aqui dentro dessa disciplina que é a história, tá bom? Então é o seguinte, olha, o que que eu sugiro para vocês? Como eu coloquei lá na mensagem de texto, né, enviada para os pais de vocês, que é o seguinte, eu sugiro que vocês façam o exercício somente no final, tá? Que vocês não façam agora. Até porque é o seguinte, como nós ainda estamos em discussão do tema, né? Nós ainda vamos estudar e ainda estamos estudando, então é importante que você faça somente no final, porque só então você vai ter agora, né, condições maiores de poder fazer o exercício, tá certo? E eu estou gravando esse vídeo para deixar claro para vocês uma coisa, que a responsabilidade, tá, minha gente, de você, ok? Entender o conteúdo não é dos seus pais. A responsabilidade é minha, tá bom? E eu estou gravando o vídeo para ajudar vocês a entender o conteúdo, tá certo? Então eu peço a vocês que se esforcem o máximo possível para entender junto comigo, tá bom? E qual vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser meio chata. O que que a gente vai ter que fazer?
a gente vai ter que ler o texto, tá? E pontuar aquilo que nós estamos lendo. Ou seja, né, é uma forma da gente estudar o assunto de forma mais cabal, tá? Não adianta a gente apenas pegar o texto e responder perguntas. A gente precisa ler o texto e entender o que está ali. Só então é que a gente vai conseguir realmente, viu, entender melhor, fazer o exercício com bastante clareza, né? E assim, se surgir alguma dúvida, que com certeza surge, você já sabe onde me encontrar, tá bom? Então você pode mandar um zap, tá certo? Você pode falar comigo, tá? Ou fazer uma ligação, fica à vontade que a gente está aqui disposto, né? A ajudar vocês, tá bom? Então, muito bem, vamos lá então. Olha só. Quais são os assuntos que nós iremos tratar aqui neste material ou nesta apostila? Nós iremos trabalhar, gente, olha, o primeiro assunto, rebeliões na América Portuguesa. Aí iremos falar sobre as conjurações mineira e baiana. E por último, iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Como o primeiro conteúdo aqui, olha, de rebeliões na América Portuguesa a gente vai envolver dois movimentos, né, que são as conjurações, né, ou inconfidências mineiras e baiana, tá? Então ele se torna um pouquinho extenso. Mas aí a gente vai fazer todo o possível para que não fique tão extenso o vídeo, né? E por esse motivo a gente vai fazer 2 aulas aqui, tá bom? Então a gente vai iniciar, por exemplo, as rebeliões na América Portuguesa, mas não vamos concluir, tá? A gente vai deixar para concluir só semana que vem, tá certo? Onde nós iremos, claro, né, dar sequência e finalizar com o último conteúdo, que será a independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui com o seguinte, vamos iniciar os nossos estudos da seguinte forma, tá? Bom, a gente vai ler o texto, como eu já falei para vocês, e vamos aproveitar para fichar, né? Ou seja, marcar aquilo que é mais importante que a gente entendeu do assunto, tudo bem? Ok? Então, olha só, por que nós estamos estudando esse conteúdo aqui sobre rebeliões na América Portuguesa? É o seguinte, você já aprendeu, tá? Você já estudou, tá? Algum tempo atrás com o professor Rodrigo, não foi isso? O 6º ano, 7º, tá certo? E agora o 8º. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, tá, minha gente, que o Brasil, tá? O país em que nós vivemos hoje, tá certo? Ele foi, por longos anos, governado, tá, por países europeus, ok? Especificamente por Portugal, tá certo? Que dominava o Brasil, né? Então veja que durante todo esse processo de estudos, tá? Ou durante todo esse processo aí que se passou, esses anos todos, né? Portugal explorou o Brasil o máximo que ela pôde, ok? E olha que interessante, quando uma nação, ou quando um local, né, ou quando pessoas, por assim dizer, tá, se sentem, por exemplo, exploradas ou até ameaçadas, chega um momento, por exemplo, que elas acabam, né, acabam criando uma certa rivalidade, ok? Ou acabam chegando ao ponto, por exemplo, né, de ir de contra aquilo que elas estão vendo e ouvindo, tá certo? E o Brasil, por exemplo, foi palco, né, de várias rebeliões, né? O Brasil foi palco, por exemplo, de vários movimentos, ok? E esses movimentos todos ocorreram no Brasil por conta, tá, da atitude, muitas das vezes, né, dos nossos representantes, ok? Então, a maneira de governar dessas pessoas no Brasil é que levou, por exemplo, né, muitas pessoas da sociedade em geral, né, a se revoltar contra o governo local, né, e criar, por exemplo, alguns movimentos, como o que a gente vai ver agora, tá bom? E vamos aprender também que esses movimentos que ocorreram dentro do Brasil, a exemplo disso que nós temos, né? As conjurações, tanto mineira, né, quanto baiana, elas ocorreram com o objetivo de fazer com que o governo melhorasse, né, a sua forma de tratar o povo ou a sociedade local. E é lógico, lembrando de uma coisa, tá? Que esses movimentos, sem dúvida, tá certo? Fizeram com que o país todo, tá certo? Pensasse em novas possibilidades, né? De governo, novas melhorias dentro do governo. E isso, logicamente, claro, se espalha por todo o país, né? Mas lembrando que isso acontece porque muitas das vezes o que geralmente ocorre, né? As pessoas ficam atentas ou de olho, por exemplo, né? Em outros movimentos que houveram fora do país, tá? Vamos imaginar o próprio iluminismo, tá certo? Ou a Revolução Francesa, né? Então vejam que isso tudo aí, ó, geralmente, ou a independência dos Estados Unidos, né? Então vejam que esses movimentos aí maiores, tá certo? Claro, né? Às vezes as pessoas ficam de olho, percebem que houve melhoras, né? Ou houveram melhoras após esses movimentos e elas acabam também fazendo o quê? Se reunindo, se organizando para também cobrar mais, né, dos nossos governantes, a ponto deles entenderem que é necessário também haver mudanças dentro do seu processo de governo, tá bom?
Então, esses detalhes vão ser pautados aqui dentro do texto, tá certo? Por isso que eu peço que vocês prestem bem atenção à nossa discussão que começa agora, tá bom? Então, olha só. Vamos começar aqui com o primeiro subtema, tá? Inconfidência mineira. A gente vai entender o que significa essa expressão, tá certo? E vamos ver onde foi que esse movimento, né, aconteceu, tá certo, ok? Então vamos começar a leitura do primeiro parágrafo, que diz assim, olha. Aí você acompanha aí, tá? A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, em 1789. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma delação e seus líderes foram presos e condenados, tá? Então, olha só. O que vocês vão marcar aí? Marquem para mim o seguinte, ó. O que foi a Inconfidência Mineira, tá bom, gente? Olha, lembrando que Inconfidência é a mesma coisa que conjuração, tá? Essas duas expressões significam a mesma coisa, tá bom? Então, olha só. Você marca aí, ó. Foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789. Ok? Então, primeiro passo, olha só, a gente viu aqui, por exemplo, tá, que esse movimento ele tinha um caráter separatista. E o que é algo, tá, o que é um movimento que possui um caráter separatista? Essa palavra, gente, separatista, vem da palavra separação, ou seja, né, desmembramento, tá certo? Então, olha o que acontece aqui, ó. Na verdade, ela é uma doutrina, tá? Política religiosa, tá certo? Baseado, por exemplo, na separação e independência. Então vejam que é mais ou menos assim, né? Um grupo se organiza, tá certo? E pede, ou seja, vai em frente, luta, né, pelos direitos da sociedade, exigindo uma separação de algo, tá certo? Ok? Porque, ou uma independência de algo. Por qual motivo? Porque talvez a situação ali social daquele povo não esteja muito legal, ok? E como a gente falou agora há pouco, né, vocês não esqueçam que nós estamos vivendo aqui no cenário, tá? Onde, por exemplo, né, o Brasil, ele recebe influências lá da Europa, ok? Portanto, a influência não é positiva. A influência geralmente é mais negativa do que positiva, tá? E o povo aqui, claro, né, irá se revoltar contra essa atitude, né, advinda da Europa, tá certo? Que está fazendo com que o povo aqui sofra bastante. Nós iremos verificar detalhe por detalhe com relação a isso, tá bom? Bom, é o seguinte, esse movimento acontece no ano de 1789, segundo o texto, ok? E vejam que, na verdade, viu, minha gente, ó, isso aqui corresponde ao século XVIII, ok? Então, o que acontece aí? Qual era o objetivo desse movimento, tá? Aí você marca aí pra gente, ó. Na quarta linha você marca assim, ó. O objetivo era proclamar uma república independente, porque a gente sabe que o Brasil, ok, ele ainda tinha influência, né, ainda estava sendo influenciado pelos próprios portugueses, né? Então, olha só, ou pela Europa, né? Então, olha só. Outra coisa, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. Só que, infelizmente, olha o que aconteceu. Esse movimento foi descoberto, né, porque algumas pessoas delataram, né, ou seja, contaram, né, para as autoridades que o movimento estava sendo organizado, e aí os líderes desse movimento foram presos e condenados, tá bom? Mas olha que interessante. Foi um movimento que tinha como objetivo fazer com que o país melhorasse, né, a sua condição, com que o governo melhorasse, né, a sua maneira de governar, tá certo? E aí o que acontece? Isso ocorreria por conta do desmembramento, né, ou seja, né, da independência, como o texto deixa muito bem claro, tá certo? Da proclamação de uma república independente, ok? Onde agora, né, o Brasil tomaria suas próprias decisões, tá certo? Mas vamos lá. Vamos entender então quais foram as causas dessa Inconfidência Mineira, ok? Então vamos começar aqui basicamente estudando agora o segundo parágrafo, tá? Debaixo do segundo subtema que acabei de mencionar, né? Causas da Inconfidência Mineira. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, tá certo, minha gente? E vamos continuar o estudo, tá certo? Olha aí, diz assim, ó. A gente vai ler, na verdade, o seguinte. Eu vou ler o primeiro, tá certo? E o segundo parágrafo para vocês, ok? Então ele começa assim, ó. A partir de 1760, tá? Então olha só.
A gente vai voltar um pouquinho aqui no tempo, tá? A gente sabe que esse movimento aí, ó, ele ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. E nós vamos voltar agora um pouquinho no tempo, tá? E falar o que aconteceu a partir do ano de 1760, ok? Então, olha só. A produção começa a cair anualmente. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à coroa mantinha-se o mesmo. Quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, né, ou seja, cerca de 1.500 quilos, pela força das armas, a quantidade que faltava. Inclusive, gente, esse pedacinho aqui tá até assim sem sentido um pouquinho, né? Mas ele não faz tanta diferença para a gente, tá bom? Então, olha só, vou continuar lendo. Apesar de ter sido decretada somente uma vez, sempre que pairava a ameaça que a derrama poderia se tornar realidade, e isso assustava tanto os exploradores de ouro como a população. Vamos continuar lendo. O custo de vida em toda a região aumentava, pois tudo era comprado a prazo e com ouro. Desta maneira, os funcionários que detinham o monopólio do metal começaram a se endividar. Com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram arrastados para a crise. Então, olha só, vamos começar entendendo esses dois textos aqui, tá certo? Então, olha só, os dois parágrafos, né? Bom, o que acontece? O texto deixa claro, inclusive, gente, eu quero lembrar vocês que esse texto aqui é do professor, tá lá no finalzinho do nosso texto, eu coloquei para vocês uma bibliografia, tá? É do professor Gilberto Cotrim, tá? Então, olha o que acontece. O professor Gilberto deixa muito bem claro o seguinte aí, tá? Que no ano de 1760, a produção aqui no país começou a cair, tá? E olha o que acontece aí, olha. Vocês sabem que quando a produção de algo começa a cair, né? Ou seja, quando há problema na economia, tá certo? Toda a sociedade sofre, né? Assim que funciona, né? Por exemplo, a moeda do Brasil hoje, vocês já perceberam que é uma moeda desvalorizada, não é isso? Portanto, olha o que acontece, a gente sofre, né? A gente pega o dinheiro, vai fazer uma compra, quando volta não tem mais nada, tá? Porque a moeda do Brasil é uma moeda desvalorizada, certo? Ou seja, não vale muita coisa, tá? Você pega R$ 100, pega R$ 200, quando você nem se espanta, não tem mais nada, tá, minha gente? Então veja que realmente é uma moeda desvalorizada, né? Agora, olha só. Esse problema na economia estava acontecendo por volta de 1760. Segundo o próprio texto, o que o professor deixou muito bem claro aí? Que a produção, né, a extração de minério começa a cair, né? E aí olha o que acontece. Mesmo com a diminuição da extração de ouro, né, que era um dos metais mais, né, explorados naquela época, e naquela região, né, de Minas Gerais, olha o que acontece. O sistema e o valor de cobrança dos quintos, devido à coroa, mantinha-se o mesmo. Aí começou o problema. Qual era o problema? Era o seguinte, vocês vão marcar aí, ó. Vocês podem marcar a primeira linha, tá? Segunda linha, terceira linha, até basicamente mesmo, até palavra mesmo aí, tá? Então, deixa eu ajudar vocês a entenderem. Foi mais ou menos o seguinte aqui, ó, tá? Olha só, minha gente. A economia começou a ter problema, tá certo? Só que o governo fez o seguinte, o governo não baixou, tá certo, a cobrança de impostos do povo, da sociedade, tá? Por mais que o povo estivesse com problema na economia, tá? E isso, claro, adivinha da situação também governamental do país. Olha o que acontece aí. O sistema de cobrança, né, dos quintos, ou seja, o valor de cobrança dos quintos, o que era esse quinto aqui, tá, minha gente? Para quem não lembra, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte, é um dispositivo fiscal, tá? A fim de assegurar o piso, tá certo? Ou seja, né? Então, havia uma cobrança de impostos e tudo mais, né? E por mais que a economia estivesse complicada e difícil naquela época, o governo não deixou de cobrar do povo, tá? Ele continuou com suas altas cobranças, né? Ou seja, ele continuou cobrando seus impostos de forma alta. Resultado, olha o que acontece aqui, ó, tá? No mesmo parágrafo mencionou o seguinte, que havia lá a questão da derrama, né? E o que era essa derrama? Era a retenção de 20% do ouro em pó, né? Ou seja, em pó, em folhetas, né? Ou pepitas, direcionadas à coroa. Então veja que o povo trabalhava duro, tá certo? E tinha que conseguir recurso, né? Ou seja, tinha que conseguir esse minério mesmo, né? Para poder enviar para a coroa portuguesa, ok? Então vejam que a situação começou a ter problema, né, na economia, a situação começou a dar problema na economia brasileira, ok? Mas mesmo assim, a coroa portuguesa não diminuiu, tá certo, as suas cobranças com relação ao povo.
Então o povo continuou sendo cobrado, tá, no mesmo nível, no mesmo grau que estava sendo cobrado antes. Ou seja, os impostos não baixaram, né, as cobranças eram altas, e aí o povo começou a se rebelar. Porque é basicamente o seguinte, ó, se o governo cobra de você, mas não dá condições, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que fica mais fácil de entender. Imaginemos que todos os meses, né? Imaginemos não, que isso é real, é verdadeiro, né? É assim, o governo, tá certo? Aqui em Salvaterra, por exemplo, você paga água e paga luz, não é isso? Então, veja, o que acontece? De repente você percebe que durante um mês você não teve água, tá? A água ficava faltando o tempo todo, porém, tá? A Cosamp está cobrando todos os meses a taxa devida que ela cobra sempre, tá certo? Imaginemos que você não tem água, mas ela fica cobrando, né? R$ 30, né? R$ 20, enfim, aquela taxa que eles costumam cobrar, tá certo? O que geralmente acontece? Você se sente feliz com isso? É claro que não, isso não causa uma revolta? Você não se sente chateado por conta disso? Você não vai lá, às vezes, cobrar da Cosampa e perguntar por que isso está acontecendo? Segundo, vamos imaginar uma outra coisa. Você paga a luz todos os dias, né, uma quantia alta, vamos imaginar que mais de R$ 100 de luz por mês, tá? E aí, de vez em quando, falta luz. Ou você passa, às vezes, um dia inteiro sem energia. Vamos imaginar que seja isso, tá bom? Ok? A pergunta é, como é que você se sente? Você fica feliz por essa situação estar acontecendo? É claro que não, né? Mas a Celpa, né, a rede Celpa continua cobrando, né, o mesmo valor que ela cobrava antes. Ou seja, tanto faz a Celpa quanto a nova empresa de energia continuar cobrando a mesma taxa. Então a pergunta é, isso está certo? Isso não causa uma revolta, né? Então vejam que essas questões, né, na verdade, são presentes no Brasil. Isso não é desde agora, isso já vem de muito tempo atrás. Nós estamos falando aqui do século XVIII, né? Estamos falando aqui basicamente, né, da segunda metade do século XVIII que isso já acontecia. Então veja ali o que acontece aqui, ó. O governo cobra, tá certo? Mas às vezes não dá condições. E esse era o problema na época, tá? Então veja só o que aconteceu aqui, ó. O próximo parágrafo que a gente leu, ele falou o seguinte, olha, que o custo de vida, você pode marcar isso aí, tá? No próximo parágrafo. O custo de vida em toda a região aumentava, pois tudo era comprado a prazo e com ouro, ok? Aí você continua marcando. Desta maneira, os funcionários, tá, que detinham o monopólio do metal começaram a se endividar. Ou seja, minha gente, olha o que o texto deixou muito bem claro. O custo de vida era alto, tá? Ele começou a aumentar, tá certo? As pessoas começaram a pagar preços mais altos pelo que compravam, pelo que consumiam, tá certo? E na verdade não ficavam com nada mais de dinheiro, né, de recurso para se manter, já que tudo era comprado com ouro naquela época, né? E olha o que acontece aí, ó, tá? O povo começou a se, os funcionários, claro, né, começaram a se endividar, né? E aí olha o que aconteceu. Na mesma linha você marca, ó, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos que também foram arrastados para a crise. Agora imagine a situação tensa naquela época, né, por conta desse problema econômico aqui, ok? Então é claro que a situação não estava legal, o clima estava difícil. Por conta do quê? Por conta da maneira como o governo estava, né, eh, estava conduzindo a situação naquele período, tá, na segunda metade do século XVIII. E aí, meu povo, para piorar a situação, olha o que aconteceu aí no próximo parágrafo. Leia comigo, tá bom? Diz assim, olha. Igualmente, o alvará de 1785, ó, final do século XVIII, agravou a situação. Esta lei o fechamento de manufaturas locais, proibindo a existência do fabrico de tecidos de qualquer natureza. E isto obrigava a população a consumir apenas produtos importados de alto preço, também as ideias do iluminismo, que apregoavam temas como a liberdade para os povos e questionar a ordem política vigente, circulavam pela capitania de Minas Gerais, apesar da censura. Estas ideias foram trazidas por estudantes brasileiros que tinham realizado cursos superiores na Europa através de livros, ok? Então, olha o que nós vimos aqui, tá? Aí, para piorar a situação econômica naquele período, tá? Lá na região de Minas Gerais, olha o que aconteceu. O governo criou uma lei, tá? Que ele chamou de Alvará. Isso em 1785, já no final, basicamente, do século XVIII, tá? E esse Alvará, gente, piorou a situação econômica do povo. Por que piorou? Porque olha o que ele fazia aqui, ó. Ele determinava o fechamento de manufaturas locais, tá? E manufaturas eram pequenos locais, né, onde as pessoas, por exemplo,
fabricavam seus produtos, né, ok? Ou seja, eram pessoas que precisavam trabalhar, tá certo? E iam lá fazer seus serviços, mas o governo determinou que eles fossem fechados. O motivo pode ter sido o seguinte, é que eles queriam, na verdade, né, que o povo trabalhasse para eles, né, e não para si mesmo, ok? Por conta disso, essas manufaturas foram fechadas. E olha só, foi proibido a existência do fabrico de tecidos, ou seja, o povo não podia mais fabricar os tecidos, ou seja, essa manufatura estava proibida, tá bom? E de qualquer outra natureza, ou seja, as pessoas, os trabalhadores ali, os fabricantes, né, não podiam mais, os manufatureiros não podiam mais, né, fabricar produtos por conta própria, tá certo? Acredito que seja pelo fato aqui de que eles deveriam ser inseridos mesmo, né, no trabalho lá que o governo estipulasse ou orientasse que eles seguissem, tá bom? Ou seja, né, a extração devida, né, desse metal que era o ouro, tá bom? Aí, gente, olha o que acontece na sequência, tá certo? Olha só. Isso obrigou a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. Porque se você não pode produzir o seu próprio alimento, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar, não é isso? E se você comprar produtos que vêm de fora, o que acontece? Você paga, né? Você paga um preço mais alto, tá certo? E aí você acaba ficando sem recurso. Tá bom? Então olha o que acontece, o povo, o fechamento desses locais também tinha esse outro objetivo, que era fazer o povo comprar de fora, tá? Então além de se expor, né, ao trabalho, né, a extração desse metal, tá ok? Eles ainda tinham, né, que comprar produtos importados que vinham de fora, certo? E isso só fez aumentar a crise, tá? Ou a situação econômica do povo somente agravou a partir desse momento aí, tá bom? Muito bem, agora olha só. O que acontece? O povo começou a ter umas ideias diferentes. Por exemplo, eles começaram a pensar na seguinte situação, né? Começaram a pensar da seguinte forma, na verdade, que o que estava acontecendo naquele momento não era correto. Parecia haver alguma coisa errada. Mas espera aí, o que levou eles a pensar dessa forma? Foram as ideias, tá? Que eles haviam ouvido falar ou haviam aprendido, tá certo? Com pessoas que estudaram na Europa e viram aquele movimento que vocês estudaram com o professor Rodrigo, né, no primeiro caderno de atividades, que falava sobre o iluminismo, onde, por exemplo, né, vários estudiosos começaram a desenvolver ideias que foram de contra a igreja, tá certo? Ou ao sistema governamental da época, né? E essas ideias eram de liberdade, né? Eram ideias, por exemplo, que levavam o povo a respirar melhor, tá? A impor, a colocar, perdão, a colocar suas ideias em prática, né? A mostrar realmente que seria, né? Uma nova forma de governo, o que seria, por exemplo, o governo caminhar junto com a sociedade, né? E não, por exemplo, se impor à sociedade, né? Se achando, né? As autoridades maiorais, assim por diante, que eles dominavam tudo e o povo não devia, né, não tinha direito a nada, ok? Então vejam que essas ideias, por exemplo, de questionar, né, de reivindicar, eram ideias que advinham da onde? Do iluminismo, né? Então vocês viram todo, né, o que levou realmente ao iluminismo e viram toda a repercussão que esse movimento teve na Europa e no mundo inteiro, ok? Então olha só, esses alunos, né, que foram, na verdade, né, que estudaram lá na Europa, né, e que vieram de lá para cá, né, o que acontece? Eles, na verdade, trouxeram essas ideias iluministas. E aí, eles acabaram passando, né, essas ideias para o povo, e o povo começou realmente a pensar em ideias, né, que envolviam melhores condições de vida, tá certo? Mas para isso era necessário questionar. Para isso era necessário, por exemplo, reivindicar, tá certo? Agora olha só o que diz aí o próximo parágrafo, vamos dar uma lida, tá? Diz assim, ó, não se pode esquecer, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode marcar esse parágrafo que nós lemos aí, tá? Você pode marcar do começo até a palavra aqui, ó, até iluminismo, ok? Aí depois você pode marcar, olha, a palavra questionar, abaixo do iluminismo, ok? E pode marcar no finalzinho do parágrafo aí, ó, que essas ideias foram trazidas por estudantes brasileiros que tinham realizado cursos superiores na Europa, né? E através de livros, tá bom? Agora vamos fechar aqui essa primeira parte, né, com o próximo parágrafo, que diz assim, ó, não se pode esquecer que os envolvidos nesta conspiração tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos, que nós vamos ver lá no próximo conteúdo, tá bom?
Ali os colonos revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole tinham conseguido a independência da Inglaterra. Isto animou a elite mineradora a conspirar. Então, olha só, gente, nós falamos agora há pouco do iluminismo, né, que foi aquele movimento que ocorreu na Europa, e o objetivo era fazer com que o governo, né, pensasse, né, e a igreja também pensasse duas vezes antes de impor leis, né, duras e pesadas demais ao povo, tá certo? E outra coisa também que levou o povo, né, a questionar, né, a reivindicar, por exemplo, né, a situação que estava acontecendo na época, foi o fato de que ele já tinha ouvido falar não só do iluminismo, mas também aqui, ó, tá? Da independência dos Estados Unidos, ok? Então, que a gente vai até estudar isso no próximo conteúdo, né? Então vejam que a independência dos Estados Unidos, junto com o iluminismo, tá? Isso aqui foi o quê? Foram movimentos, né? Onde as pessoas questionaram, reivindicaram, tá certo? E isso ajudou aquelas autoridades a pensar duas vezes, a remodificar sua forma de governo, né? E pensar numa maneira mais eficiente de governar a sociedade, tá bom? Bom, chegamos aqui, nós fizemos aqui, na verdade, né, um resumo do que foi, né, a Inconfidência Mineira, e falamos sobre as causas da Inconfidência Mineira, né? E ficou muito bem claro que a situação econômica da época, tá certo, gerou, né, toda essa insatisfação do povo diante do governo local, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para os inconfidentes, ou seja, quem são os inconfidentes? São os líderes, né, aqueles que estavam à frente, ok, desse movimento chamado Inconfidência ou Conjuração Mineira. Muito bem, nós vamos começar aqui com uma foto, nós temos uma imagem aí, minha gente, ó, e essa imagem é da bandeira da Inconfidência, tá certo? De 1789. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês pegarem aí, tá? E darem uma olhadinha lá na página de número 2. Na página 2 nós temos aí, ó, uma foto, né, uma imagem da bandeira, que essas pessoas aqui, ó, tá, que os inconfidentes aqui estão desenhando, tá certo? Ou estão, né, organizando, tá? Então, olha só, essa bandeira, ela diz assim, ó, o tema dela é o seguinte, libertas qual sera tamen, ok? Então, olha só, o que que ela significa? Liberdade ainda que tardia. Ou seja, né, a liberdade demorou para chegar, mas chegou, né, ou seja, mas aconteceu, tá bom? É isso que ele quer dizer, tá? Então, olha só, esse aqui era o emblema, ou esse era o desenho da bandeira, né, dos inconfidentes aí, tá bom? E nós vemos aí, né, uma pessoa com corrente nas mãos, né? E colocando para cima, né? Dizendo que agora, talvez, né? Eles estivessem livres, né? De toda aquela situação que eles consideravam como, né? Como uma prisão, ok? Para eles ali, né? Ok? Muito bem, então vamos aqui ler o primeiro e o segundo parágrafo da página 1, tá certo? Para a gente fechar aí nessa primeira página. Então diz assim, ó. Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel da Costa, oriundo da família enriquecida na mineração. Havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. Segundo parágrafo, Thomas Antônio Gonzaga, escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor juiz em Vila Rica. Olha só, esses dois parágrafos aqui só chamam atenção para quem compunha, na verdade, né, a Inconfidência Mineira, ou seja, esse movimento, né? Aí nós temos aí, ó, nós temos grandes proprietários, nós temos mineradores, nós temos padres, letrados, né, e assim por diante. Letrados eram pessoas estudiosas, tá, minha gente? Então, olha só. Vamos lá, veja uma coisa importante aqui, ó. A Inconfidência Mineira foi um movimento, tá certo, minha gente? Onde nós percebemos que não eram só pessoas, né? Pessoas que tinham condições, né? Que estavam lá, ok? Nesse movimento. Nós tínhamos pessoas que representavam também toda a classe social da época, né? A classe pobre, né? E assim por diante. Para te ter uma ideia, nós temos aqui, ó, se você prestou bem atenção, nós temos, ó, grandes proprietários, beleza, mas nós temos aí, olha, mineradores, né? Mineradores que trabalhavam duro lá, né? Extraindo minério, né? Ok? O ouro, por exemplo, né? Que é um dos metais, né? Que eles extraíam, né? Aí nós temos aqui, olha, padres, né? Nós temos pessoas estudiosas e assim por diante, né? Nós temos até escritor e poeta como o exemplo aqui do Tomás, né? Tomás Antônio Gonzaga, tá certo? Muito bem, agora vamos aqui para o próximo parágrafo, que nós iremos falar de uma outra pessoa, tá? Nós temos aí, ó,
Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes, que vocês já ouviram muito falar, né? E todo dia 21 de abril, né? Geralmente o governo lembra, né? Desse ato que para eles hoje é considerado como um ato heróico, né? Dentro da história brasileira, tá certo? Do que aconteceu com Tiradentes, né? Então, olha só. Aí continua lendo aí, olha. Vamos continuar lendo, que diz assim. Era filho de um pequeno fazendeiro e comerciante, né? Perdão. E ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular entre os conspiradores e, embora não tenha sido o idealizador do movimento, ou seja, quem criou, né, o movimento, tá certo? Teve papel importante na propagação das ideias revolucionárias junto à população. Então, olha só, minha gente, o que acontece aí, né? Aqui falou de Tiradentes, né? Não, quem foi Tiradentes? Era uma pessoa muito conhecida na época, tá certo? Ele trabalhava, aí, segundo o texto, deixou muito bem claro, né? O próprio Coutrin chegou ao ponto de dizer que ele era uma pessoa, né, que ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro, comerciante, ou seja, é uma pessoa envolvida com a sociedade mesmo, né? E lembrando que, o que acontece aí, olha, José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, não foi a pessoa que criou o movimento, né, mas ele estava inserido, né, e sem dúvida a atitude dele era uma atitude, na verdade, né, bem para frente, né, era uma pessoa que defendia mesmo a classe popular, por assim dizer, tanto que ele foi condenado depois, certo? Ele foi enforcado e esquartejado, ok? Então, o que acontece aí, ó? Foi, na verdade, o único, né, que chegou, né, que passou por todo, né, esse procedimento aí, ok? E olha que interessante, no dia 21 de abril de 1792, né, ele foi levado lá no Rossio, né, foi colocado no Rossio, que hoje é a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, tá? E, claro, né, o que que eles fizeram com ele? Enforcaram e depois esquartejaram, né? E a sua cabeça foi posta numa estaca, gente, olha, para vocês terem uma ideia, em Vila Rica, né? Sua cidade, né, claro, hoje atual Ouro Preto. Então veja que tudo isso foi feito, né, com o objetivo, claro, de mostrar para o povo que se eles continuassem daquele jeito, né, reivindicando e tudo mais, né, eles poderiam ter esse mesmo destino. Então vejam que às vezes o governo age de forma radical. E por que que ele faz isso? Ele faz isso para tolir, né, muitas das vezes a sociedade, ou fazer com que o povo fique quieto, não fale nada, fique caladinho, e tudo que aconteça, né, o povo não tem que relatar nada, ou falar nada, ou reclamar nada disso. Tudo bem? Muitas das vezes acontece isso, né? Então veja que não foi diferente com o caso aqui do Tiradentes, tá? Beleza. Agora vamos aqui o seguinte, ó. Vamos aos objetivos da Inconfidência Mineira, tá certo? Já estamos finalizando aqui o texto, tá? Então, olha só. Bom, a gente vai ler o parágrafo. Esses dois últimos aí que nós lemos, nós não marcamos nada, né, minha gente? Mas e se vocês quiserem marcar, podem, tá? Porque, assim, são só alguns detalhes, né? Sobre quem participou, né? Quem compunha, na verdade, né? Esse movimento, tá certo? Que era a Inconfidência Mineira. Então, vamos lá. Os Inconfidentes tinham uma série, né, de propostas para a capitania de Minas Gerais. Olha, capitania, tá, minha gente? Era o local, era como era chamado, né, o próprio local lá, tá certo? Então, assim, a gente sabe que hoje não é mais capitania, né? Era o nome que eles davam lá no começo, né? Eles chamaram, por exemplo, de capitanias, de sesmarias, né? Era o nome que eles davam para os locais, né, que, claro, né, os portugueses delimitavam, né, e deixavam alguém responsável para cuidar daquele local, tá bom? Muito bem, então olha só, vamos continuar aqui, tá? Hoje, no caso, a gente sabe que esses lugares não são chamados mais disso, né? São chamados de estados, não é isso? Ok? Então, nós temos aí os estados no Brasil, né? Mas que muito tempo atrás eram chamados, né, de capitanias, tá certo? Muito bem, então continuando aqui, olha. Quais eram, né, minha gente? Olha, quais eram as propostas para a independência, para a capitania de Minas Gerais, né? Na época, por exemplo, pelos Inconfidentes. Então, olha só. Romper com Portugal e adotar um regime republicano. Tá certo? Ele continua, olha. A capital seria São João del Rei, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Então, olha, vamos marcar aí, por exemplo, tá, essa série de propostas para a capitania de Minas Gerais na época, ok? Então, primeiro aí você marca, ó, romper com Portugal e adotar um regime republicano, tá? Então, primeiro você marca esse ponto aí.
Bom, é o seguinte, deixa eu logo deixar claro para vocês o que seria aqui, ó, por que que romper com Portugal, né, e adotar um regime republicano estava em primeira mão, né, como proposta, né, para a capitania de Minas Gerais. É o seguinte, minha gente, vocês sabem, a gente falou no começo desse vídeo, tá, que Portugal estava explorando o Brasil, né, continua explorando por muitos anos o nosso país. E por conta disso, o país hoje, né, se encontra nessa situação que está, certo? Mas claro, né, que o país só não é hoje um país de primeiro mundo por conta do quê? Por conta, na verdade, da situação, né, política que nós nos encontramos, né? Então, é, assim que melhorar a situação política do país, claro, né? Talvez a gente tenha um país mais desenvolvido em termos econômicos e aí a gente sai dessa linha, né? De país emergente, tá bom? Então, olha só, o que acontece aí? O primeiro passo era romper com Portugal. Por quê? Porque Portugal continuava explorando o Brasil, tá? E aí, romper com Portugal significaria viver livre de Portugal, né? Ficar distante de Portugal, tá certo? Romper, né, os laços econômicos e políticos com esse país, né, europeu. E segundo, adotar um regime republicano. Por quê? Porque, olha só, a ideia de regime republicano, tá, gente, é uma ideia de república. O que é república? República significa coisa pública, ou seja, né, é um sistema onde tudo que o governo político faz ou decide, o povo fica sabendo. Embora, claro, não é assim que acontece hoje. Nem tudo que acontece dentro do governo a gente fica sabendo. Mas a proposta de república é essa, a proposta real de república é essa, tá? De que república significa coisa pública. Aí você imagina o seguinte, ó, é como, tá? É como se, né? O governo, os políticos vivessem numa casa cercada por vidros, ok? E tudo o que acontece lá dentro você está vendo, tá bom? Só que não é isso que acontece hoje no Brasil, ok? Muitas das coisas que acontecem dentro do governo, ninguém está sabendo. A gente só vai saber quando explode a bomba. Aí, quando explode o problema, é que a gente fica sabendo, né? Então, olha só, continuando aí, ó. Segundo, criar indústrias. A gente sabe que o que faz um país alavancar sua economia, minha gente, é a indústria. Tá? É a indústria, é ela que faz isso. Continuando aqui, ó. Fundar uma universidade em Vila Rica. A universidade é importante porque abre a mente do menino, né? Faz com que o jovem, né? O adolescente, né? E assim por diante, faz com que eles desenvolvam a capacidade de pensar. A escola serve para isso, né? Terceiro ponto, ó, acabar com o monopólio comercial português, ou seja, Portugal não tinha mais influência econômica sobre o Brasil, tá? Adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos, ou seja, um antigo Tribunal Soberano de Justiça, isso aqui na verdade se refere, né, àquele antigo Tribunal Soberano de Justiça na França, que claro, né, nos países hoje que possuem uma Constituição, se refere a um conjunto de assembleias ou câmaras legislativas, né? Então é isso que significa aí o que se refere, né, a esse parlamento local. Mas claro, está relacionado, né, àquele supremo, aquele antigo tribunal soberano lá da França, né, de justiça da França, tá bom? Então olha só, é, então todas essas propostas aqui estavam dentro desse programa, né, de melhora, né, ou de condições propostas aí pela própria Inconfidência Mineira, tá bom? Agora vejam aqui o último parágrafo do texto, olha o que ele nos informa. A revolta, vocês podem marcar aí, tá, minha gente, essas propostas aí para a capitania de Minas Gerais, tá? Então, olha só. A revolta deveria ter início no dia do derrama, né? Que o governo programara para 1788 e acabou suspendendo quando soube da conjuração. Os planos dos Inconfidentes foram frustrados porque 3 participantes da conspiração procuraram o governador, que na época era Visconde de Barbacena, né, para delatar o movimento. Foram eles o coronel Joaquim Severo dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo militar Inácio Correia Pamplona. Então, gente, olha o que acontece aí. Vocês sabem que a derrama era a retenção de 20% do ouro em pó, né, em folhetas ou pepitas, né, que eram direcionadas à coroa. Então, nesse momento que o governo marcou, né, para poder fazer a derrama, ou seja, poder fazer a cobrança, né, a cobrança desse imposto aí, né, olha, ou desse recurso todo, olha o que aconteceu, né. O governo ficou sabendo, né, desse movimento, tá, da Inconfidência, né, ou da conjuração. E resultado, eles suspenderam o derrama, né, certo? E aí o que acontece? Algumas pessoas delataram
na época aqui, né, para o governador, sobre esse movimento, né? E aí o governador fez o quê? O governador pegou, né, aproveitou a oportunidade para, né, ir atrás, mandar ir atrás, né, dessas pessoas que estavam liderando o movimento para evitar revoltas ou problemas maiores dentro do governo, ok? Então vejam que, na verdade, né, a gente viu lá atrás, né, a gente viu um pouquinho que alguns deles, né, inclusive foi aqui mesmo na página 1, no finalzinho da página 1, a gente viu aí, né, que quem era que participava, por exemplo, desse movimento, e nós vimos que alguns deles, né, claro, né, foram presos, ok? Foram presos, né? Tiradentes foi enforcado, né, e esquartejado, tá certo? Para servir de exemplo para toda a população da época lá, né, que eles não deveriam agir daquela forma, né? E assim por diante. Então vejam que é, isso tudo aconteceu por conta do quê? Por conta da forma de governo, da maneira de governar dos políticos da época. Ok, minha gente? Tá certo? Então, por esse motivo, nós tivemos aí esse movimento todo, né? Que gerou toda essa situação difícil no Brasil, tá? Conhecido aí como Inconfidência ou Conjuração Mineira, tá certo? Bom, nós temos aqui 45 minutos de vídeo, ele já está longo, então a gente vai parar por aqui. Tá certo, minha gente? Então, esse daí foi um dos movimentos, não dá para seguir mais, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre a Conjuração Baiana, tá? Eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou fazer assim, ainda esta semana, tá? Eu pensei em fazer 2 semanas, como eu combinei com vocês, né? Só que, se formos assim, o vídeo vai continuar muito grande, o próximo vídeo, tá? E nossas aulas não podem chegar a 1 hora, porque fica muito cansativo, tá? Então, o que nós iremos fazer? A gente vai, ainda esta semana, tá? A gente vai ter aula de novo sobre a Conjuração Baiana agora, tá? Um outro movimento, só que na Bahia, ok? E, por último, nós vamos falar aí sobre a independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, eu vou disponibilizar mais um vídeo esta semana, e aí nós fechamos com o último vídeo na próxima semana. Tudo bem? Ok? Então, olha só, eu espero que você tenha entendido um pouco desse material, tá certo? É um assunto extenso, eu coloquei aqui só um resumo geral do acontecimento, né? Para não ficar muito grande, mas vocês viram que mesmo fazendo um resumo geral, o assunto ainda ficou extenso, né? Ok? Porque a história, gente, é muito conteudista. A história vai a fundo, né, nos detalhes. E se a gente fosse prender a todos os detalhes, é muita coisa para contar, tá? É muita coisa para estudar, né? E aí fica difícil, tá bom? Então, esta semana ainda, no próximo vídeo, eu faço uma revisão bem pequenininha do que foi, né, a Inconfidência ou Conjuração Mineira, tá? E a gente passa para a Conjuração Baiana, para que a gente possa finalizar essas revoltas aí, né? Ok? Ou seja, essa primeira parte do nosso conteúdo que fala sobre rebeliões na América Portuguesa, tá bom? Então, minha gente, ó, muito obrigado. Não façam o exercício, só faça depois que a gente terminar de estudar esse conteúdo, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem conversar mais sobre o assunto, a gente está à disposição, tá certo? Obrigado a todos aí, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo.